Ufa, finalmente estamos de volta. Férias é sempre bom, mas com tantas limitações, eu devo confessar que realmente eu senti a vossa falta, a falta dos nossos encontros. Nesse período de companhia, vocês se revelaram uma companhia maravilhosa. Do lado de cá, todos bem, eu e os familiares continuamos todos saudáveis. Espero que aí do vosso lado também tudo legal, que vocês, seus familiares, seus queridos continuem saudáveis. Bom, e é hora da gente retomar as nossas atividades e continuar com o nosso conteúdo. No primeiro semestre, a gente começou no interior do computador. Falamos de memória, falamos de barramento, falamos de circuitos de suporte como ponte norte, ponte sul. E já no final do semestre, a gente caminhava em direção ao lado de fora do computador. Começávamos a estudar alguns dispositivos periféricos. Falamos de processamento de vídeo, falamos de processamento de som, levemente falamos a respeito de placa de rede. E agora a gente retoma o segundo semestre nessa linha e vamos começar falando a respeito de um dispositivo dos mais importantes, o HD. Ok? Depois disso, depois de concluída essa fase de estudo de dispositivos periféricos, aí a gente vai voltar para o coração, para o centro do computador, que é o processador. E aí vamos falar bastante desse que, sem sombra de dúvida, é o cérebro dos nossos computadores. Então vamos lá, vamos falar a respeito agora de discos magnéticos. Apesar de anunciar que nós falaríamos a respeito de discos magnéticos, pensando bem, o título da aula ficaria muito mais peopleware se fosse mídias magnéticas de armazenamento. Porque, na verdade, é sobre elas que a gente vai falar. A gente não vai falar só sobre HDs. Nós vamos falar sobre mídias magnéticas de armazenamento, sobre dispositivos que armazenam as informações sobre a forma de marcas magnéticas depositadas em materiais magnetizáveis. Professor, eu não estou entendendo. Existe alguma coisa além de HD que permita o armazenamento de informações sobre a forma de marcas magnéticas? Sim, meu amigo, existe. Ou talvez já existiu. Em outrora, nós tínhamos os disquetes, que eram películas de plástico sobre as quais a gente podia armazenar os dados. Aliás, eu tenho aqui a imagem de alguns disquetes. Esses primeiros aqui, na verdade, são representantes da última geração de disquetes. Esses outros aqui são disquetes muito mais antigos. Meus amigos, eu sei, você é jovem, você não é do tempo do LP de vinil, você não é do tempo da fita cassete, mas eu tenho a impressão que quando eu falo LP de vinil e fita cassete, você me entende. Eu tenho a impressão até que você já deve ter um ou outro desses dispositivos em mãos. E quem já teve uma fita magnética em mãos, percebia que ela era uma película plástica amarronzada. Aliás, as fitas VHS de videocassete também tinham o mesmo material. Pois bem, aquilo era um pedaço de plástico mergulhado em óxido ferroso. O óxido ferroso dava aquele tom amarronzado na fita e, além do tom amarronzado, permitia que a superfície da fita fosse magnetizada ou não.
Ou seja, uma posição magnetizada, 1. Uma posição não magnetizada, 0. E assim os dados eram armazenados em uma fita magnética. Pois bem, meus amigos, o disquete é exatamente o mesmo material, só que ao invés de ser cortado, a película plástica, ao invés de ser cortada na forma de uma fita propriamente dita, o era cortado na forma de uma circunferência, na forma de um disco. Ora, os HDs, meus amigos, nada mais são do que o mesmo princípio. Só que ao invés de usar uma película plástica, eles usam uma base metálica, mais especificamente alumínio, sobre o qual é dado esse banho de óxido ferroso. E aí eu consigo magnetizar as suas posições. Então, disquetes velhos, ultrapassados e os nossos HDs têm um princípio de funcionamento muito parecido. O que muda? O material. No HD é metal e no disquete é uma película de plástico. Ô professor, já entendi. Trocaram o plástico pelo metal por causa de durabilidade, para garantir uma maior durabilidade ao HD. É isso, não é, professor? Não, amigo. Você está certo. O material metálico é mais resistente, tem uma durabilidade maior. Você está certo. Mas essa migração não se deu por causa disso. Se deu pelo fato de que o alumínio, o metal, é duro e o plástico é mole. Perfeito? Não pode estar perfeito, né, gente? O que eu acabei de falar não faz sentido. Eu troquei porque o material metálico é duro e a película de plástico é mole? Não, isso não faz sentido. Mas, na verdade, esse é o motivo. E eu queria discutir com vocês. Por que o material metálico é duro? Por que o plástico é mole, é flexível? Gente, isso requer uma explicação química, ou, se você preferir, físico-química. Ora, no metal, as moléculas que compõem o material estão muito mais próximas, estão muito mais densamente dispostas. E isso gera a dureza do material. As moléculas estão tão próximas uma das outras que não há espaço para a flexibilidade do material. Já no plástico, as moléculas estão mais distantes uma das outras e, portanto, eu tenho uma certa flexibilidade. Pois bem, quanto maior a dureza do material, maior a sua densidade molecular, ou seja, mais moléculas eu terei por área. E se eu tenho mais moléculas, e se são essas moléculas que são magnetizadas, ora, eu tenho no HD a possibilidade de armazenar muito mais informação. Então, a mídia metálica, digo, o HD, veio a substituir, veio a matar os disquetes. Por quê? Por conta da sua maior capacidade de armazenamento. Certo? Então, meus amigos, densidade molecular foi um fator determinante para a popularização dos HDs em detrimento aos disquetes. Bem, agora, se você acha que parou aí, parou não. Além dos HDs e dos disquetes, existe uma terceira forma de mídia magnética de armazenamento. São elas as fitas magnéticas, ou, se você preferir, as fitas DAT. Eu aqui trago a ilustração de duas fitas DAT. Na verdade, trago a ilustração das caixinhas. Muito embora da esquerda, a fita, aquele cubo azul, seja exatamente
a fita que está dentro da caixinha, ok? Meus amigos, pasmem, as fitas magnéticas são usadas até hoje. Muito embora eu acredite que ninguém aqui tenha no seu computador uma unidade de fita. Eu confesso que eu não tenho e acho que com vocês seja a mesma coisa. Mas apesar disso, eu digo que as fitas ainda são usadas. E meus amigos, eu quero começar a nossa discussão sobre fitas falando sobre a principal característica da fita magnética, que a gente vê estampada na caixinha. Olha da esquerda, 3 terabytes. O teu HD tem tudo isso? Olha da direita, 6,25 terabytes. O teu HD tem tudo isso? Meu amigo, as fitas, elas possuem uma capacidade de armazenamento muito grande. Já sei, tem nego aí que já está pensando, ô professor, como é que eu faço para trocar o meu HD por uma unidade de fita? Sinceramente, não se entusiasma. Eu comecei pelo lado bom das fitas, que é a sua capacidade de armazenamento. Agora, há o outro lado, que não é tão bom assim. Meu amigo, as fitas são extremamente lentas. E para você entender por que as fitas são lentas, eu vou voltar ao exemplo do LP de vinil e da fita cassete. Olha só, eu te dou um LP de vinil e te peço, coloca a quarta música do lado A. Como é que você faz? Você pegava a agulha e colocava na quarta música do lado A. Você ia direto a ela. Agora, se eu te desse uma fita cassete e falasse, coloca a quarta música aí do lado A da fita. A fita é uma fita que vem toda enrolada. Você precisaria desenrolar toda a fita até chegar no início da quarta música. Isso gastaria tempo. Então, meus amigos, coloca na tua cabeça. Disco permite acesso direto, é rápido. Fita só permite acesso sequencial, que é lento. Então, aqueles que se entusiasmaram com a capacidade de armazenamento da fita e já estavam pensando em trocar os seus HDs por uma fita, esquece, amigo, esquece. O teu computador vai virar uma carroça. Exatamente por esse motivo é que as fitas magnéticas não são tão populares quanto os nossos discos, que têm uma capacidade um pouco menor, é fato, mas que são muito, muito, muito mais rápidos. Ok? Ô professor, mas você falou que as fitas, ao contrário do disquete, ainda são usados hoje em dia. Quem quer essa tranqueira, professor? Quem quer essa porcaria extremamente lenta? Ô, gente, o Banco Itaú quer. O Bradesco, o Banco do Brasil, os seus concorrentes também usam. A Petrobras quer. A Volkswagen, a Ford quer. A Unisanta usa. E aí eu acho que eu te deixei intrigado, porque eu citei empresas gigantes que com certeza não podem conviver com a lentidão de uma fita magnética. É verdade. No dia a dia, nas suas aplicações, desktop, web, as fitas se tornam inviáveis. Mas para efeito de backup? Meu amigo, para efeito de backup, as fitas são perfeitas. Mas, professor, se um dia eu tiver um problema e precisar baixar o backup, a fita
é lenta, não é? Esse processo de restauração dos dados vai ser um pouco mais demorado, não vai? Vai. Mas, meu amigo, afinal de contas, backup é algo que você faz com o objetivo de não usar nunca. E se você precisar usar, vai ser uma vez na vida, uma vez na morte. Então, nessa situação, o uso da fita se justifica. Então, amigos, as grandes empresas usam fitas até hoje com o único intuito de backup, ok? Bom, então, a partir de agora, gente, a nossa discussão será todinha sobre HDs. E sobre HDs, eu trago logo aqui abaixo uma ilustração e eu te perguntaria: qual a capacidade de cada HD abaixo? Eu tenho 2 HDs e eu quero saber qual a capacidade de cada um deles. Tenho certeza que você já me respondeu. É que eu não paro de falar e não dou tempo para você responder. Mas tenho certeza que você já descobriu que o da esquerda é de 1 terabyte e o da direita é de 500 gigabytes. E você vai me dizer: professor, isso é óbvio. Eu vi na etiqueta, está registrado na etiqueta. Perfeito, está registrado na etiqueta, está registrado no QR Code. Mas, amigo, e se eu te mostrasse a ilustração sem as etiquetas? Você seria capaz de responder qual é um ou qual é o outro? Meu amigo, eles são idênticos, fisicamente do mesmo tamanho. E aí aquele nosso aluno genial diria: professor, posso pegar um e posso pegar outro? Porque ao tê-los nas mãos, o de 1 terabyte armazena o dobro do de 500 gigabytes. Logo, se tem o dobro da informação, ele estará mais pesado. Meus amigos, você acha que isso procede? Não. Bobagem, bobagem, bobagem. E é esse o aspecto. Meus amigos, se os discos são exatamente iguais, fisicamente iguais, como um pode armazenar o dobro da informação do outro? Como isso é possível? Como numa mesma área de disco, em um eu armazeno apenas 500 GB e no outro o dobro, 1 tera. Parece intrigante, né, gente? Mas você já tem a resposta para essa pergunta. Você sabe responder essa pergunta. Gente, densidade de gravação. No HD de 1 tera, os dados são gravados muito mais densamente, digo, muito mais próximos um dos outros. No HD de 500, os dados são gravados de forma mais dispersa. Professor, então no HD de 500 há um desperdício de espaço? Não, não há. Por que não há? Porque, embora os discos que estejam dentro do HD tenham exatamente o mesmo diâmetro, tenham exatamente a mesma área, o de 1 tera é de uma liga de alumínio mais refinada, mais nobre, de maior pureza do que a liga de alumínio no disco que está de 500 gigabytes. Então, esta liga tem maior dureza. Esta liga permite uma densidade de gravação que não é permitida na liga de alumínio presente no disco de 500 gigabytes. Ô professor, então o problema é o alumínio que está dentro do HD? Exatamente, perfeito. Então por que eu não coloco uma liga de alumínio
que seja top, 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 de tal forma que eu consiga colocar 5 GB, 5 tera, 10 tera. Menino, porque ainda não existe, ok? A ciência dos materiais, como a ciência de qualquer coisa, vai evoluindo aos poucos, né? E quando eu digo que não existe, não é exatamente verdade. Existe, mas ainda há um preço que não permite a popularização dessa tecnologia. Logo, o preço baixará e a gente encontrará isto com mais frequência no mercado, ok? Bom, e meus amigos, para finalizar a nossa discussão de hoje, eu quero voltar ao passado e dizer que aquele disquete, aquele disquetinho velho, ultrapassado, morto, permitia o armazenamento de apenas 1,44 megabytes. E eu quero te questionar o porquê desse valor. Aliás, um valor bobo, né? 1,44. Por que não 1,5? Por que não arredondar? Ou 1,4? Né? Por que 1,44? Obviamente tem uma explicação científica exata para tal. E eu vou te responder, meus amigos. O disquete armazenava 1,44 porque permitia a gravação dos dois lados, ou seja, do lado de cima e do lado de baixo do disco. Além disso, em cada lado ele possuía 80 trilhas. O que seriam as trilhas? Seriam circunferências concêntricas ao meu disco. O que seriam as trilhas? Meus amigos, vamos imaginar o seguinte. Olha, esse semestre eu vou mudar de estratégia. Eu não quero que você me mande os trabalhos por e-mail. Eu quero que você venha entregá-los na minha casa. Eu moro em Santos, fico vos esperando. Acho que vocês teriam uma certa dificuldade para me localizar, certo? A mesma coisa acontece com os nossos discos. Os nossos discos são universos muito grandes. Então, quando você quer buscar uma informação, se você dissesse apenas a informação está no disco, ora, seria muito pouco. Se você dissesse a informação está no lado de cima do disco, ainda seria um universo muito grande. Então, tal qual as cidades se dividem em ruas, os discos se dividem em trilhas, ok? Então, eu tenho a trilha 0, eu tenho a trilha 1, eu tenho a trilha 2, eu tenho a trilha 3 e assim por diante. Agora, meus amigos, se eu dissesse a vocês o seguinte, olha, vocês terão que trazer os vossos TPs na minha casa. Eu moro na Avenida Ana Costa, em Santos. Gente, a Avenida Ana Costa é uma das maiores da nossa cidade. Me localizar na Avenida Ana Costa ainda ia te dar um relativo trabalho. Portanto, meus amigos, eu preciso te dar o meu endereço completo, eu preciso te dar o número de onde eu moro. Nos discos, a mesma coisa. Se eu disser, olha, a informação desejada está no lado de cima, na trilha 37. A trilha 37 é um universo muito grande. Então, as trilhas são subdivididas em setores. Então, o endereço do Maurício é dado em termos de cidade, rua, número. Um endereço em disco é dado em lado, trilha e setor. E um disquete de 1.44, ele tinha dois lados, 80 trilhas em cada lado
e cada trilha se dividia em 18 setores. Meus amigos, só fugindo um pouco do assunto, um HD de 1 tera também pode ser gravado dos dois lados? Também. Também tem 80 trilhas? Não, não. Sua densidade é muito maior. Nele vão caber muito mais trilhas. Muito mais trilhas. E, consequentemente, vão caber mais setores também. Ô professor, quer dizer que, dependendo da capacidade de armazenamento, eu vou ter mais ou menos trilhas e setores no meu disco? Menino, perfeito, perfeito. É isso que eu quero te provar na sequência, mas você já conseguiu perceber isso. Ótimo. Agora, quantidade de trilhas e setores varia de disco para disco. Depende da densidade molecular do material. Agora, tem algo que não varia. O tamanho de um setor, ele é padronizado. Ele é padronizado em 512 bytes. Ou, se você preferir, 512 bytes, meio kbyte. Então, para quem ainda não entendeu o porquê 1.44, o que 80 trilhas, 18 setores tem a ver com 1.44, acompanha o meu cálculo aqui embaixo. Ora, eu tenho dois lados e em cada lado 80 trilhas. Então, o meu disquete tem ao total 160 trilhas. Só que em cada uma dessas trilhas eu tenho 18 setores. Se eu fizer 18 vezes 160, eu vou encontrar 2.880 setores. Então, o disquete inteirinho tem 2.880 setores. E cada setor armazena meio kbyte. Ora, multiplicar por meio é igual a dividir por 2. Então, eu terei 1.440 kilobytes, ou, se você preferir, eu ando com a vírgula 3 casas e o quilo se transforma em mega, portanto, 1,44 megabytes. Portanto, a quantidade de lados, trilhas e setores de um disco tem tudo, tem absolutamente tudo a ver com a sua capacidade de armazenamento. Quanto mais denso for o disco, mais trilhas e setores caberão nele, logo maior a capacidade de armazenamento. Certo, meus amigos? Por hora é isso. Semana que vem vamos falar mais sobre HDs. Vamos falar como esse esquema de endereçamento é gerenciado pelo sistema operacional. Até lá, então.